Verso de criação de conteúdo, né? E digital, comunicação digital. Então, quem quiser saber dos próximos talks, entra no youpix.com.br/talks. Parece que a gente está ao vivo, produção! Estamos ao vivo para a grande internet, a rede mundial de computadores. Olá, vocês! Então, vou começar. Bem-vindos ao YouPix Talks, o Pix Talks do mês de maio, que está acontecendo. Só que em junho. Em junho agora, porque greve de caminhoneiros, então a gente teve um probleminha para chegar aqui no último Talks. Vamos começar a noite. Eu queria, cadê aquele slides, aquele passador de slides maroto? É muito importante para a gente agradecer demais, do fundo do coração, as empresas que apoiam essa nossa iniciativa, porque não é fácil manter um espaço perene de discussão da nossa indústria. Então, eu quero agradecer muito o Bradesco, a Magazine Luiza, a Spark, a Itaipava, que está nos fornecendo essa cervejinha bem levinha, gostosinha, o pessoal da Vox, que está fazendo essa super live profissa, com 2 câmeras, para a gente. E a Magazine Luiza, que também apoia várias outras iniciativas que a gente tem. Então, eu vou deixar vocês com a Thaís. Não tem muito mais o que dizer, não. Tem sim, senhora, pode dizer. Vá dizendo aí, eu vou deixar esse microfone aqui. Então tá, boa noite. Boa noite, internet. Eu vou fazer uma introdução super breve, porque eu acho que hoje a gente está abrindo nesse espaço de fala para as meninas que a gente convidou. Mas como que a gente imagina nosso futuro, quais são as perspectivas e as ideias, sempre focado pelo lado da criação de conteúdo, né? Então, o tema de hoje é afrofuturo, o afrofuturismo, que é uma dessas perspectivas. Então, não é só um movimento cultural, ele é um movimento artístico, comportamental, e que imagina um futuro onde negros estão presentes, simples assim. Então, para tocar esse papo com vocês, senhoras e senhores, a Joyce Prestes, do Think Yoga, estrategista do Think Yoga, por favor. Seja bem-vinda e fica à vontade. Obrigada. Olá, pessoas, tá bom? Boa noite, pessoas físicas, boa noite, internet. Eu estou muito me sentindo uma apresentadora de TV profissional com esse caderninho aqui. Espero não esquecer o nome de ninguém que vou apresentar aqui hoje. Como as meninas já introduziram, a gente vai falar hoje sobre afrofuturismo. Então, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar essa 1h30, eu acho, que a gente tem de conversa. Eu vou chamar as meninas para se apresentarem e apresentarem também um pouco da perspectiva delas sobre esse assunto, cada uma na sua área de atuação. E depois a gente vai fazer um bate-papo, que eu convido vocês todos para participar. Então, no meio da conversa, quem tiver alguma pergunta, a galera aí da internet também, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar as perguntas para a gente, que a gente vai se organizando aqui, conversando com as meninas. E vocês aqui, se tiverem também, só levanta a mão e a gente vai se organizando. Eu só vou pedir, para caso muitas pessoas queiram fazer perguntas, para a gente ser breve na pergunta, para a gente não perder muito tempo e ter tempo também para as meninas conversarem e para todo mundo fazerem as suas perguntas. Começando pelas apresentações, eu gostaria de chamar a Joana Mendes, que trabalha na consultoria Idânimo. A Lídia Thaís, que é diretora criativa da MOOC. E a Gabi Oliveira, que é do canal de Pretas. Olá, meninas. Muito obrigada pela presença. Fiquem à vontade no sofá, sintam-se em casa. A gente vai começar a apresentação com emoção, a apresentação da Joana. Oi, gente, boa noite. Queria dar um salve para Porto Velho, Rondônia, minha terra. Vocês que estão aí assistindo, um beijo, saudades. A gente vai falar hoje sobre afrofuturismo. O afrofuturismo, acima de tudo, é um lugar em que os negros existem no futuro. Então, para isso, a gente precisa existir no presente. Eu trouxe uma apresentação para vocês. É para lá? Bem, eu trouxe uma apresentação para vocês, um pouco voltada... Eu sou redatora publicitária, mas eu trouxe música e clipes, porque eu acho que é uma maneira da gente entender as coisas melhor, mais visualmente. São fragmentos, então acho que a gente consegue visualizar um pouco do afrofuturismo, sem que a gente precise se aprofundar tanto, assistir um filme mais longo.
Mas, caso vocês queiram, Janelle Monáe lançou aí. O Dirty Computer está maravilhoso. Assistam. Porque só tem, sei lá, 2 milhões de views. Ela não merece isso. Vocês não vão conseguir ver, está um pouquinho escuro, mas esse homem que está aí é o Sun Ra. Ele foi um dos precursores do afrofuturismo, do que é chamado afrofuturismo. Ele tinha uma banda de jazz nos Estados Unidos, na década de 60, 70, e ele falava isso, que a gente precisa ter um futuro, e para onde a gente vai, então ele sugere uma viagem para Marte, onde é que a gente esteja lá, os negros estejam lá. O termo afrofuturismo foi cunhado por um branco americano de Harvard em 94. O Sun Ra já existia, a Octavia Butler já existia, o George Clinton já existia. Então, assim, veio um cara aí dar uma carimbada numa coisa que já existia. O filme do Sun Ra também é bem legal, tem na internet. E a banda, apesar dele ter morrido... Desculpa, ainda existe. Desculpe. Bom, segundo a Ytasha L. Womack, o afrofuturismo é uma intersecção entre a imaginação, a tecnologia, o futuro e a libertação. A gente sabe que, se eu, mulher negra, voltar, assim como tem o livro da Octavia Butler, o Kindred, se eu resolvo voltar no tempo, eu estou fodida. Pode falar palavrão, Bia? Já falei. Então, assim como acontece no Kindred, se eu voltar, se eu for para o passado, eu estou fodida, o meu presente é muito difícil. Então, a gente começa a pensar em narrativas do futuro, em que a gente é livre, onde a gente possa existir como pessoas, onde a gente não seja considerado fora da norma. E por isso que o afrofuturismo é importante, porque nos dá uma realidade, um futuro a que pensar. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que a ficção científica ela é pautada pelos brancos. A ficção científica, quando a gente pensa no Star Wars, em qualquer obra de ficção científica, a gente pensa no futuro branco. E o afrofuturismo vem dizer que o futuro é preto. Bom, aí a gente fala, mas é só gringo, é gringo. E como a Bia me chamou entrei aqui como... Eu era reserva, agora sou titular. Entrei aqui numa substituição. E aí eu fiquei pensando, putz, e aí? Pensei imediatamente no Itamar Assunção, que é esse autor maravilhoso, preto, que ele tem um visual absolutamente afrofuturista. Isso ele... brasileiro da década de 70, 80, 90. E aí eu trouxe para vocês a letra de uma música, para vocês derem uma lida. No meio da música, ele mistura várias línguas, ali no meio. E, assim, eu acho que cada coisa que eu vou trazer aqui, vocês vão ter a sua interpretação. A minha interpretação é que a gente, apesar da gente estar aqui, no Brasil, eu não sou brasileira totalmente, né? Mas, se eu for para a África, eu não sou africana também. Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho um apagamento, né? Eu, como pessoa negra, eu sou apagada. Mas, no futuro, quem sabe eu possa ser muitas e múltiplas, ao contrário desse apagamento. Então, para mim, essa música mostra isso. Um futuro em que eu possa ser muitas e múltiplas e mostre essa diversidade de uma pessoa preta. Estou aprendendo. A Nelis Assunção, que é filha do Itamar, é uma mulher negra, e, para mim, essa música é desse último CD dela, Taurina, e toda vez que eu ouço essa música, eu consigo imaginar plenamente um futuro Mad Max, em que ela fala que, se o cara deixar ela sem água, ela vai largar ele. Óbvio que, né, no Nordeste, água é cachaça, pode ser cachaça, enfim, mas eu gosto de pensar num futuro em que essa mulher preta fala, querido, onde você me arranja água, tchau. Brasileira também, enfim, filha do Itamar Assunção. Tem 2 videozinhos, como é que a gente faz? Você clica, é só clicar. Não, é para trás. Só clicar aqui. Não foi? Estava linkado. Tá no YouTube, estava linkado. Uma pausa para vocês refletirem sobre esse momento.
Queria que vocês pensassem com carinho. Já podem começar a pensar nas suas perguntas. Já também, pensem é um nas bom suas momento. perguntas. O que vocês acham que afrofuturismo é? Põe primeiro a Janelle Monáe. Tightrope. Tight. Desliga seu microfone, porque o som não vai sair. Take all of your dreams, but you can't allow it. Cause baby, whether you're high or low, or whether you're high or low, you got to tip on the tightrope. Tip on the tightrope. Baby, whether you're high or low, baby, whether you're high or low, you got to tip on the tightrope. Now let me see you do the tightrope. Tip on it. And I'm still tipping on it. See, I'm not walking on it or trying to run around it. This ain't no acrobatics. You either follow or you lead. Yeah, I'm talking about you. Or keep on blaming the machine. Yeah, I'm talking about it. Talking about it. I can't complain about it. I gotta keep my balance and just keep dancing on it. We getting funky on the scene and you know about it. Like a star on the screen. Watch me tip all on it. Then baby, whether I'm high or low, baby, whether you're high or low, you got to tip on the tightrope. Yeah, tip on the tightrope. Baby, whether you're high on the tightrope. Baby, let me see your tightrope. And I'm still tipping on it. Gotta keep you balanced so you fall into the gap. It's a challenge, but I manage cause I'm cautious. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if that's will fold you on your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones or NASDAQ. Sort of like a dog and crack. Come on. I tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, whether am I alone? Whether am I alone? I gotta tip on the tightrope. Baby, whether am I alone? I got to tip on the tightrope. Now, baby, tip on the tightrope. You can't get too high. I said you can't get too low. We can't get too low. Cause you get too high. You can't get too high. No, you surely be low. No, you surely be low. 1, 2, 3, help. Yeah. Now shut up. Yeah. Okay. Yeah. Now put some voodoo on it. Ladies and gentlemen, the funkiest horn section in Metropolis. Yeah. Oh! We call that classy brass. Gotta keep my boo. É que senão, acho que recebi um contato aqui da produção que está demorando muito.
Não, então, a Janelle Monáe lançou um álbum novo, não é esse, mas assistindo esse que tem agora é um afrofuturismo no sentido o filme Dirty Computer é sobre alienação e tudo mais, mas os clipes não são sobre isso. Mas então eu peguei o Tightrope, que quer dizer corda bamba. A Janelle Monáe, depois do Michael Jackson, foi uma das pessoas que inventou um passo novo de dança. E essa música, a gente pode ver uma alienação. A gente tem aqueles dementadores ali, que a gente pode enxergar eles como... e eles estão no asylum, num hospício. Então, esse é um lugar que as pessoas negras muitas vezes estão e já estiveram. São colocadas num lugar... a gente não sabe se eles estão ali porque foram confinados ali. E eles têm sempre uma figura atrás, que a gente pode considerar um capataz, a gente pode considerar a sociedade, que apaga e aliena a gente. E aí posso mostrar o outro? Dá tempo? Entendi. Não, tá bom. Não, aqui também tem tempo. Mas dá pra gente... Se chama The Chosen Ones, que são os escolhidos. Então, e também é uma frase que, para mim, é afrofuturista, que fala... Então, nós chegamos aqui como escravos, mas a gente vai embora como uma realeza. E nós vamos poder mostrar que, na verdade, nós somos os verdadeiros escolhidos. Isso aí. Fechando com chave de ouro. Acho que pode passar já. Passou demais. Isso. Bom, a gente acabou combinando o design das apresentações sem querer, então, já para vocês perceberem como tudo está bem conectado. As meninas já introduziram super bem, né, assim, a síntese do que é o tema. Eu sou a Lídia, como vocês puderam ouvir. Eu sou diretora criativa no MOOC e artista multidisciplinar, enfim, faço mil coisas. Mas a minha vertente principal é sempre dentro da música e principalmente na moda, né? E o afrofuturismo, como a gente sabe, ele aborda temas e preocupações, né, da diáspora africana através dessa lente da tecnocultura, ficção científica, né? Mas a gente sabe que por tudo que a gente conheceu até hoje necessariamente não foi sempre assim. Né? A gente pode olhar ao longo da história músicas, estética, moda, modos, costumes e etc., coisas que abrangem uma variedade de meios de comunicação e artistas que eles já denotavam interesse em compartilhar e imaginar futuros negros que decorrem de experiências afrodiaspóricas, né? E que impactou até hoje o que a gente conhece como afrofuturismo. Hoje, né, a gente vê que falar sobre qualquer contexto que soe utópico quando se diz sobre projetar a imagem negra nos espaços, num contexto onde a gente não existe, é pensar afrofuturismo. Né? Então, a gente acaba abrindo essa perspectiva para muito além do que é afro, do que é futuro, dentro do que a gente absorveu como imagem de referência, né? O que é metalizado, o que soa moderno, né?
porque a nossa experiência ela pede isso. E muitos trabalhos que já foram desenvolvidos ao longo do tempo trazem, evidentemente, essas referências, né? Os romances do Samuel Delany, Octavia Butler, as telas do Basquiat, e muitos outros, Sanha, como ela falou, André 3000, Erykah Badu, e a lista é gigante, se a gente for parar para falar. Mas, como eu falei para vocês, o meu viés é em moda, e, por isso, eu preciso deixar claro que, como ela já deu uma boa introdução sobre música, que a música sempre foi o principal condutor da expressão negra quanto à sua vivência e à sua arte, né? A gente sempre fomos os primórdios desde o jazz, do blues, do rock, do funk, né? E sempre foram caminhos onde a gente conseguiu contar a nossa história, né? Já que em dados, em pesquisas e tudo, e informações mais democráticas, isso foi tirado de uma certa forma da gente. Então, a música sempre foi essa porta-voz, e, portanto, a moda está automaticamente atrelado, porque moda é modos novos de se pensar, repensar, se comportar, externalizar e compartilhar. E tudo isso se expressa através da música também. Para começar essa linha do tempo, obviamente, fui no ponto máximo, que é o Michael Jackson, né, gente? Quem não tem essa imagem icônica na cabeça e reconhece essa famosa jaqueta de couro vermelha e preta, com a skinny vermelha, né? Sempre se tornou uma referência atemporal, né? E esse vídeo ele foi um grande marco na história, né? Tanto na história musical, como principalmente dentro da nossa história, como negros, porque ele era muito visionário na época e ele se tornou essa referência atemporal, se estabeleceu, né, e estabeleceu primórdios quanto ao talento e potencial dos artistas afro-norte-americanos e provou, né, com esse figurino o quanto a imagem de um negro funcionava ao ser moderna, sofisticada e singular, né, marcando para sempre essa silhueta e o seu legado, quebrando preconceitos dentro da música pop. Outra referência é a Lia. A gente estava até ouvindo a música dela aqui no começo, eu estava cantando. Ela é extremamente icônica, né, porque ela praticamente, a silhueta e toda a referência visual dela foi o que construiu a estética dos anos 90, que é tops, calças de cintura baixa, calça bag, calça boyfriend, óculos pequenos, correntes, tudo que a gente vê como tendência hoje, na verdade. Né? E até na maquiagem, né? O olho bem esfumado, o gloss. Eu sou maquiadora, então. E isso marcou, né, essa geração até hoje. E ela foi a grande autora disso, porque ela sempre foi muito autêntica e ela sempre buscou formas de ser mulher no mercado musical sem necessariamente se atrelar ao que o mercado, ao que a sociedade já dizia que era sexy. Ela construiu a visão dela do que era sexy, sem precisar sempre estar se provando entre saltos, vestidos e coisas de mulher, né? E essa influência foi tão grande, e o marco foi tão grande, mesmo depois da morte dela, que hoje qualquer cantora que tente se encaixar no gênero de R&B para expressar a sua arte tem ela como base. Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs e vários dos nomes que ele tem, né? É um dos rappers mais conhecidos. Ele é fundador e CEO da Bad Boy Records, que foi uma dos selos, né, mais importantes da cultura do hip hop. E sendo cada vez mais conhecido, ele se tornou porta-voz do entretenimento. Hoje ele lidera rankings em entretenimento e várias outras questões de empreendedorismo. E, no começo do ano, ele foi classificado como sendo considerado como a pessoa mais rica do hip-hop. E toda essa sua ascensão também reflete muito dentro da moda, porque ele foi um dos primeiros rappers a se conectar com a moda, criando a marca dele, Sean Combs. E foi onde ele se estruturou e influenciou toda a moda urbana por anos e reposicionou a imagem do negro, né, selando essa união da moda com a cultura hip-hop dentro dos anos 90 e posteriormente, né, inspirando muitos jovens a se projetar nele e acreditar num futuro próspero. Isso é afrofuturismo, gente.
Missy Elliott é outra referência, que é a rainha da arte performista e performática, ou enfim. Ela, coincidentemente, participou e foi backing vocal do Diddy durante muito tempo, né, dentro dos remixes. Ela foi a mentora da Aaliyah e era o braço direito do Timbaland. E ela criou, né, contribuiu ao hip-hop com a sua carreira, sempre explorando a singularidade dela, desde física, a personalidade, feminilidade, sonoridade e, consequentemente, o visual dela, né? Ser uma mulher preta, uma mulher gorda, né? Isso já era bem impactante dentro do meio musical, né, do hip-hop, porque sempre houve um estereótipo da mulher dentro do hip-hop, né? E ela conseguiu impor o seu respeito através da imagem que ela tinha. É isso aqui que eu tenho, e vocês vão ter que aprender a lidar com isso. E ela sempre trouxe uma imagem muito à frente, visionária do seu tempo, nos seus trabalhos, né? E ela recebeu reconhecimento como uma das mais bem-sucedidas compositoras da música moderna. Procurem, quem não conhece, olhar os clipes dela, Worth, os mais conhecidos, vocês sempre vão ver referências muito modernas e realmente bases muito concretas dentro do que a gente conhece como arte. Outro referencial muito grande é o Kendrick Lamar, que ele tem as suas associações com moda, mas o propósito social e comportamental dele é muito maior, né? Assim como o lançamento do álbum dele, o How to Pimp a Butterfly, em 2015, que ele colocou um conglomerado de negros em frente à Casa Branca, se vangloriando, né? Tipo, isso não é questionar o futuro? E, como eu disse, né, ele é muito sobre esse impacto comportamental, a sociedade a sociedade não, a veracidade artística dele foi perfeito assim para casar essa conjunção entre a arte e a essência do hip hop, né? Porque ele sempre traz muito à tona assuntos difíceis de serem engolidos pela grande massa, né? Assuntos espinhosos. Ele fala sobre a verdade, né, densa, urgente, cru, poética e realista, né? É uma aclamação universal que expõe um atentado de insatisfação, de luta interior e exterior, relatos de racismo e da violência contra os negros de uma forma que a gente não viu antes, né? E ele acabou se tornando realmente um símbolo de referência e herança cultural para a nossa geração. Solange Knowles, como ela trouxe um pouquinho, ela é a bola da vez, né, com o álbum A Seat at the Table, que ela lançou o ano passado. Ela conseguiu, através dele, se tornar a voz da arte afrocontemporânea. E ela deu lugar abertamente, né, às suas inquietações como mulher negra nesse último álbum, que reverberou realmente, tornando ela uma dos maiores símbolos artísticos da nossa atualidade. Ela sempre teve uma conexão muito forte e evidente com a moda, e hoje ela usa a moda mais como um canal artístico mesmo para discursar toda a sua vivência, expressão e ressignificação, né? Abusando das silhuetas, design, formas, simetria, linhas, volume, composições, e mostrando que a imagem e a mensagem para ela ser efetuada, o simples é base e o menos pode ser muito mais. Janelle Monáe, como vocês também já puderam ver aqui, ela é a garota Metrópolis, eu intitulei ela assim, e ela é cria do Diddy, ela é da Bad Boy Records, e o primeiro EP dela, que tem como tema Metrópolis, é associado a um filme muito antigo, quem não viu, procure ver. Ela utilizou mecanismos, né, dentro desse filme, que ele é de ficção científica, e trouxe para o contexto afro-norte-americano, né? E foi uma sacada super inteligente. Ela sempre se conectou a esse lado mais tecnológico. Isso sempre foi evidente, né, no visual dela. E ela conquistou todo mundo com esse single, Tightrope, que vocês puderam ver um pedaço do vídeo aqui,
né, com uma imagem classicamente moderna, sempre pautada no preto e branco, que aí, se você for estudar a fundo, você consegue pegar várias referências em relação a isso, né, sempre essa questão da dualidade, até porque, recentemente, também, ela pôde expor a sua opção sexual, e tudo sempre tem um conceito muito atrelado por trás, né? E ela se mantém até hoje como esse símbolo de modernidade, visão artística e autenticidade. Eu trouxe uma referência brasileira, né, porque é sempre bom entender, né, como essas referências gerais se aplicam na nossa realidade. E, no Brasil, a gente tem artistas que têm olhado para esse ângulo cada vez com mais frequência. E a cantora Ellen Oléria, ela desenvolveu um álbum em 2016 com o nome Afrofuturista, onde ela explora essa questão dentro da nossa realidade e constrói essa imagem como artista, né, com essa estética sempre ligada à cultura africana e a toda a sua ancestralidade. E aí aqui eu busquei 2 referências para finalizar, mas dentro da moda e dentro do que eu acredito que realmente traz mais forte essa vertente, que é o Dapper Dan. Ele é um senhor que sempre foi um ícone dentro da cultura negra, mas ele foi às alturas após um desfile que ele produziu para a Gucci no Resort de 2018, agora. E o trabalho dele sempre foi um dos mais importantes, né, porque ele sempre trouxe essa intersecção entre a moda e o hip-hop de Nova York nos anos 80. E, com a popularização do trabalho dele, vestimentas e acessórios, repleto de estampas de marca de luxo, né, que ele conseguiu trazer essa aproximação, né, que ainda é um pouco desconhecido para a gente aqui hoje, mas quando você propaga e você pensa nessa questão futuro, acessibilidade, né, isso já era uma preocupação inquieta na cabeça dele, de tipo, poxa, eu vejo várias pessoas usando um tênis Gucci, uma pochete da Louis Vuitton, por que uma pessoa como eu não pode usar isso? E aí ele conseguiu impactar a moda para sempre, né? Contratou um grupo de costureiros africanos para auxiliar o seu trabalho no bairro de Midtown, e a maneira como os tecidos estampados, tudo que ele desenvolveu, sempre foi muito silencioso. Ninguém sabe como ele conseguiu construir tudo isso. E uma dessas construções dele foi recriada pela Gucci nesse desfile. E, naquela época, as marcas de luxo... eu coloquei até um parágrafo do que ele falou aqui, que é, na época, as marcas de luxo não eram para a gente. Toda vez que eu entro em uma Louis Vuitton para comprar um par de tênis ou um par de calças, do meu tamanho, eu sei que eles estão fazendo isso por causa de Dapper Dan. E, para finalizar, Virgil Abloh, novo diretor criativo da Louis Vuitton. Primeiro diretor criativo negro. Ele é a ressignificação da haute couture e do streetwear, né? Ele é a junção equilibrada dos dois. E ele veio exatamente em um tempo onde a moda estava assim, tá, e agora? Para que caminho a gente vai? A gente já mostrou que a gente pode ser glamouroso o suficiente, que a gente pode ser dirty o suficiente, que a gente pode ser... enfim, muitas coisas, mas a gente está nesse momento confuso. E ele conseguiu trazer esses pontos de conexão entre o que era realmente a voz da rua, o que era realmente o que as pessoas consumiam, acreditavam, e conseguiu ligar isso a esse mundo de luxo, né? E é difícil encontrar alguém mais distante desses estereótipos do que se diz ser sobre estilista, mas ele veio como uma das pessoas para poder quebrar essa barreira, né? Porque ele é de origem africana, ele é fã de basquete, formado em engenharia civil, ele não tem nada a ver com moda, e ele criou a marca dele, Off-White, em 2013. Antes ele desenvolvia para a Pyrex, que foi uma das marcas que fez bastante sucesso entre 2011 e 2012, e ele foi, durante muito tempo, diretor criativo do Kanye West.
E ele se tornou, né, um dos nomes mais quentes da moda nos últimos tempos e tem sustentado esse título juntamente com a Vetements e a Gucci. E eu até poderia ter mencionado, até pensei em falar alguma coisa sobre a Gucci, mas a Gucci ela foi uma marca que ela incluiu os negros de uma forma, imagem meramente ilustrativa. Né? A gente pode pesquisar e reconhecer pessoas negras dentro da função, mas, até hoje, a gente nunca viu ninguém em cargo de poder. A Louis Vuitton foi a primeira que fez isso. Né? E, enfim, poderia mencionar várias outras coisas, mas eu acho que essa tem sido assim a maior conquista, né? O nosso maior primeiro passo em relação ao que a gente conhece como afrofuturismo dentro da moda. E, para finalizar, né, é mais uma reflexão dentro de tudo isso que eu pesquisei. Hoje a gente vive nesse ano de 2018, onde a gente tem o título, né, desse ano da arte negra. Se você for em qualquer exposição, qualquer museu de São Paulo, você vai encontrar exposições que se relacionem à cultura negra. Né? E a gente tem datado cada vez mais essa maior produção de artistas negros, essa preocupação em conteúdos que nos representem, né? Seja diretamente ligado à nossa cultura ou não. E tudo isso também é um resultado, né, de uma contínua e árdua busca em reconhecimento do próprio negro quanto aos seus direitos e às suas expressões. E seja atuando na moda, música, arte, literatura, cinema ou ilustração, nós temos o poder de narrar, de canetar, de reinventar a nossa história e transparecer através dessas novas narrativas que, por se tornarem reais, ao contemplarem o nosso contexto material, saem desse mundo utópico. Portanto, vivemos para o chamado futuro. E assim construímos, no presente, aquilo que projetamos e planejamos ao nosso futuro. Presente, sempre presente, pois estamos vivos e existimos resistindo. E é isso. Olá, eu não trouxe apresentação. Se tivesse me avisado, hein? Mas o que eu queria conversar um pouco com vocês, assim que eu recebi o convite para tratar do tema, a minha primeira reação foi negar. Eu falei, não, você não sabe, a Ignalda que trabalha comigo, que me repassou o convite, eu falei, você não sabe que eu sou a pessoa pé no chão? E é essa impressão que eu tenho mesmo, assim, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu tive contato a primeira vez com essa questão do afrofuturismo. Eu lembro que eu li um texto do Fábio Cabral comentando isso, e a minha primeira reação foi negar esse lugar. E no início desse ano, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e refleti o porquê, naquele momento, eu neguei tanto aquilo, eu neguei esse local da utopia. E quando você vai pensar em população negra, né, que no caso a gente está falando, trazendo para o contexto do Brasil, ou até para as Américas, a gente percebe que esse lugar da utopia nunca foi para nós, assim, sempre nos foi negado. A gente estava sempre no local da urgência. A gente precisa resolver o problema do presente, que é uma consequência do passado. É uma população que teve o passado destruído, tem o presente conturbado, e aí como você quer falar de futuro? Né? Assim, a nossa tendência é fechar o olho para esse futuro. Porque se eu penso em ter um filho, por exemplo, daqui a alguns anos, eu penso, nossa, ele vai poder ser atingido pela violência. Então, é melhor eu não pensar nesse lugar. Só que esse é um lugar real, é um lugar palpável. E aí, quando a gente começa a ter contato com outras formas de ver esse futuro, de maneira também possível e palpável, porque, sim, essa ideia da ficção científica, que eu cresci vendo também, mas cresci vendo nessa perspectiva da pessoa branca no futuro, e eu adorava.
ela traz muito isso. Ela já te mostra, ela te traz aquela sensação de que, não, isso daqui a alguns anos vai ser possível de verdade. E aí, essa ficção científica que antes eu amava, quando eu trago para o contexto negro, a primeira coisa que eu faço é me afastar. E eu acho que é muito sintomático isso. Eu acho que isso ocorre com muitas pessoas negras, porque a gente tem uma tendência a acreditar que é uma visão elitista ou uma visão que está muito fora do nosso contexto e que a gente não precisa se iludir mais. É essa a questão, sabe? Tipo, eu não vou me iludir com um pensar de um futuro bom se a minha realidade é tão problemática. Mas, trazendo mais para o mainstream e também para a criação de conteúdo, quando eu vejo, por exemplo, o sucesso de Pantera Negra, em todas as camadas sociais, não só falando com jovens negros, que a gente pode fazer esse recorte, né? Está aqui discutindo isso porque a gente está fora, muitas vezes, desse lugar da urgência, sabe? A minha mãe e a minha tia talvez achariam isso daqui uma bobagem, porque elas estão nesse local. E aí, quando eu vejo a dimensão que, por exemplo, Pantera Negra teve, eu percebo a necessidade das pessoas negras terem contato com um outro olhar do ser uma pessoa negra. E eu acho que o afrofuturismo fala muito disso, assim. É o ser negro pleno, sabe? Na sua plenitude. Sem essa pressão que a gente sabe que a gente vive e que o racismo traz para a gente. E falando em criação de conteúdo e em um pensamento do futuro real, eu sinto muito que a gente está pensando na frente quando a gente traz uma ideia de naturalização da existência da pessoa negra na internet, falando em geração de conteúdo. Quando eu vejo meninas negras falando sobre tudo, meninas e caras negros falando sobre diversos assuntos, para além do racismo e para além da opressão, porque a gente fala de racismo porque o racismo atravessa a vida de todas as pessoas negras, mas a gente é muito além disso. E quando eu vejo essa naturalização, essa normatização da pessoa negra, eu consigo entender que, sim, a gente está falando de futuro também, porque uma menina hoje, que eu tenho lá no meu canal, de 14 anos, que olha aquilo e pensa, eu posso me projetar e ser o que eu quero ser. Eu sei, como uma pessoa pé no chão, eu penso, é melhor não iludir. Mas é bom, sim, você ter um olhar do que você pode ser e esse ser do futuro ser uma pessoa feliz. É difícil falar feliz. Para algumas pessoas isso pode ser natural, mas falando da nossa população, isso não é. Assim, a gente não está. Eu acho que nos últimos anos é a primeira vez que a gente está discutindo sobre felicidade, sobre a nossa existência nesse mundo e sobre amor, sobre a nossa necessidade de afeto ou não. Então, essa nova perspectiva traz muito isso, traz essa reflexão e também traz uma motivação para que você esteja num futuro melhor. Porque essa é uma coisa que me preocupa sempre com a utopia também. Porque eu sempre tenho a tendência pessimista em pensar, tipo, cara, a pessoa vai ficar pensando no futuro, porque futuro é algo muito abstrato, aí você projeta para o futuro. No futuro as coisas vão ser melhor. E aí, às vezes, você não se movimenta no presente, porque você fica focado lá no futuro. As coisas vão melhorar. Mas o que eu vejo hoje, olhando para quem está discutindo o futuro, é muito... São muitas pessoas que estão agindo no presente para que esse futuro chegue, sabe? Não só estão teorizando e projetando, mas não, elas estão agindo para que, de alguma forma, aquilo aconteça e se concretize. Muito obrigada, Gabi. Bom, muito maravilhoso tudo isso que vocês disseram. Acho que vai dar para a gente começar a abrir
a conversa para todo mundo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode levantar a mão. Eu tinha separado várias perguntas super leves, do tipo, como você conheceu o futurismo? Dá dicas. Mas eu já vou para mais polêmica, porque a gente não está aqui para perder tempo, né? Então, eu queria pegar até um gancho do que todas vocês falaram, e isso que a Gabi falou agora no final, que quando a gente pensa... Quando eu não tinha contato com afrofuturismo, não tinha lido nada sobre afrofuturismo, eu sempre achava que era essa coisa de que a gente está acostumado com ficção científica. É daqui 150 anos as pessoas voando em pombos de metal. E eu pensava, tinha uma visão muito cética do que a gente precisa resolver o agora, as pessoas estão morrendo agora, a gente não pode pensar num futuro que a gente vai estar viajando em pombos de metal. Só que depois que eu comecei a ler mais sobre afrofuturismo e pensar mais sobre afrofuturismo, partindo da nossa realidade de população negra, o afrofuturismo para a gente ele precisa ser algo muito imediato, né? Então, quando a gente fala sobre felicidade e autocuidado, para muitas pessoas isso é natural, mas para a população negra esse é um futuro que, sei lá, para muitas pessoas da nossa geração e das gerações anteriores, isso foi uma coisa negada para as pessoas, né? Então, pensar em afrofuturismo é pensar em pessoas negras no futuro e pensar em pessoas no amanhã tendo outras possibilidades diferentes do que a sociedade moldou para a gente, né? Um lugar que a gente não deveria estar e que a gente não quer mais estar. A gente quer estar no lugar que a gente quiser. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês de uma coisa que eu fiz um paralelo que pode ser interessante. Quando a gente teve o boom do movimento feminista, de todo mundo começar a falar sobre isso na internet, isso virou uma pauta muito mais democrática, todo mundo começou a falar, isso viralizou de um jeito que começou a surgir camisetas, bottoms, várias coisas com várias frases super legais, e uma das frases é "The future is female", né, que o futuro é feminino. E uma vez, a gente conversando com as meninas lá na Olga, a gente começou a refletir um pouco sobre essa frase e pensar que o futuro é das mulheres, o futuro é feminino, mas esse futuro ele nunca chega, né? Tipo, olha que linda essa camiseta aqui para você, falando que o futuro é seu, só que o amanhã é futuro, só que não é amanhã, porque amanhã é presente, logo é depois de amanhã. E esse dia nunca chega e a gente vive nessa ilusão. E a provocação que eu quero deixar para vocês aqui é sobre a questão do afrofuturismo. A gente pode cair nessa mesma armadilha de ficar pensando lá na frente e esquecer que a gente precisa, o presente precisa ser nosso e não o futuro, o imediato, né? Não o futuro, a gente precisa de algo mais agora, coisas resolvidas agora. O que vocês pensam sobre isso? Deixa eu só falar uma coisa. Então, só queria falar também uma coisa que tem a ver, talvez não tenha a ver, não sei. Se vocês leram o e-mail que estava o convite, perguntava por que não tem uma kéfera preta. Eu e o meu amigo, que é meu sócio agora, o Suquita. Alguém conhece o Suquita aí? Suquita é um homem maravilhoso, está no BuzzFeed, que homem. É o único homem que eu gosto nessa vida. Mas a gente fez eu tinha até abordado a Gabi, tem uns 2, 3 anos, a gente tinha até abordado a Gabi para falar, vamos conversar, e a Bia. Por que a gente não tem uma kéfera preta? E quando eu falo uma kéfera preta, por que a gente não tem uma mulher negra falando besteira? Por que eu não falo palavrão? Eu e Joana, somos uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Mas toda vez que eu estou discutindo, falando alguma coisa, eu estou falando da dificuldade de ser uma mulher negra. E como é pesado ser uma mulher negra. E como é pesado ser uma mulher negra lésbica nortista. E como é tudo muito difícil para mim, como a minha realidade. E a gente não tem espaço para ser engraçada. E não por minha causa, mas pela sociedade que a gente está inserida. A mulher negra, a gente tem que ser sempre muito inteligente, muito letrada, E eu venho de uma casa de uma mulher que tem doutorado e que falava, querida, medíocre aqui em casa não dá para ser, né? E hoje em dia eu me pergunto, por que não? Por que eu não posso estar na média? Por que eu não posso ser mediana? Porque eu sou preta. Somente por isso. Então, por que a gente tem demandas sempre tão urgentes? A nossa realidade é sempre tão difícil. Eu sinto uma série de medos que eu tenho certeza que não passa pela cabeça de nenhuma mulher branca, assim. Medos que são muito, muito simples, do tipo, vou ao médico e tenho medo de sofrer alguma violência.
né? Porque a maioria das mulheres negras sofre isso. Então, eu acho importante a gente pensar no afrofuturismo também para dar um respiro para a gente poder pensar em outras realidades, para ter uma Kéfera Preta daqui a pouco, para ter uma mulher negra para eu assistir mais filmes como o filme da Jessica Williams, a Jessica James, em que ela só está vivendo a vida dela, ela está só existindo, e aí não tem uma demanda de raça, mas porque ela é uma pessoa, um ser humano que tem o que eu tenho, porque além de eu ter todas as minhas demandas e questões como ser humano, meu autocuidado, minha meditação, eu sou preta. Então, as minhas demandas, muitas vezes, ficam um pouco para trás, como um ser, porque eu vivo numa sociedade que é racista. O Brasil é o país mais racista do mundo. Então, assim, como é que eu vou ser plena se a sociedade que eu vivo não me permite ser plena? Então, eu enxergo o afrofuturismo nessa possibilidade de um futuro em que eu seja a mulher engraçada que eu sou, em que eu não precise chegar no bar e ter que ficar discutindo sobre racismo, em que eu possa só falar alguma besteira, fazer... Está chegando com o refri, rapaziada. Sabe? Assim, em que eu tenha esse privilégio de poder ser boba, idiota e ser medíocre, como as pessoas brancas têm. E nem sempre se encaixar também, né, em quadros reativistas, né? E nem sempre se encaixar em quadros reativistas de tipo, se eu quero discutir sobre um assunto, lá vem a nega raivosa. Se eu quero... não, mas aí, ó, já começou a reclamar. Aí, ó, vai problematizar. Ou coisas do tipo. Exatamente. Exatamente. E não é bem assim, né? Bom, o que eu queria falar é que acredito que, dentre tudo que vocês ouviram, meio que a resposta já estava atrelada a tudo isso, né? Porque a gente conseguiu trazer perspectivas que já eram meio que fora da caixa, dentro do que a gente conhece como o afrofuturismo, aquela coisa utópica, metalizada e tribal, né? Que não necessariamente é isso. A gente conseguiu realmente entender, dentro das nossas vivências, dentro das nossas pesquisas e do nosso autorreconhecimento, o quanto toda essa informação precisa ser aproximada, precisa ser de fácil acesso, precisa ser pé no chão, né? E eu acho que é que nem a gente fala muito no MOOC dentro das nossas palestras e tudo que a gente divulga. Hoje nós só somos o que somos, né? Uma empresa, um time criativo de artistas multidisciplinares que atua em todas as áreas de criação, porque através da nossa vivência a gente conseguiu entender todas essas problematizações e se enxergar no outro, né? Que a gente fala que a gente se descobre muito mais preto juntos. E através dessa vivência, desse reconhecimento de um no outro, a gente conseguiu ver, não, a gente pode sim juntar as forças e buscar por uma oportunidade que o mercado não diz que a gente tem, né? O mercado nega para a gente. Porque o MOOC realmente surgiu disso, né? Dessa inquietação, dessa insatisfação de que a maioria tinha terminado faculdade ou algum curso, a maioria bolsista, claro, e não encontrava espaço no mercado de trabalho. E a gente falou, não, vamos se juntar e vamos ir fazendo por conta até a gente conseguir chegar no lugar que a gente quer. E, graças a Deus, hoje estamos aí atuando em publicidade, em moda, e muitas coisas, e estamos abrindo porta para outros também, né? Porque é que nem no Everything is Love, Jay-Z fala, né? O sucesso você reconhece por quantas pessoas estão também, né, tendo sucesso ao seu lado, né? E eu acho que o afrofuturismo deveria trazer essa mesma linguagem, né, para dentro de todo esse conceito. É você conseguir se enxergar em lugares onde você não se vê reconhecido, né? Buscar essas novas alternativas e compartilhar, trazer as pessoas com você. Pensando nesse futuro que não chega nunca, particularmente eu entendo que esse futuro vai chegar, sim, mas talvez de uma forma diferente do que a gente pense. Eu acho que as pessoas têm uma tendência a acreditar que a gente vai conseguir educar
e que o racismo vai acabar através da educação, ou etc. Obviamente, você consegue reduzir isso através da educação. Mas um dia me questionaram isso e eu fiz até um vídeo. E eu falei, eu não estou esperando o racismo acabar, sabe? Esse não é o meu ponto. O que eu vou fazer é criar crianças fortes. Vou criar crianças que saibam revidar. Não revidar na briga, não necessariamente. Mas que elas saibam se colocar no mundo como uma pessoa plena. Então, assim, quando o baque vier, ela não vai fazer igual eu fazia, de, tipo, chorar e não contar para ninguém. Ela vai ter mecanismos para se defender. E aí, para mim, esse é o futuro, não talvez na próxima geração, mas nas próximas, como Beyoncé e Jay-Z falaram, né? Meus tataranetos já estão na lista da Forbes. Então, assim... E tirando até essa questão do dinheiro em si, eu acho que, para a gente, o ideal é esquecer a Forbes. Entendeu? Eu não quero que meu tataraneto esteja na lista da Forbes. Eu quero que ele tenha um mecanismo dele de se destacar para além disso, sabe? E aí eu acho que quando eu penso em futuro, eu penso nisso. Infelizmente, não existe um esforço do outro lado, como existe um esforço do nosso lado de educar as nossas crianças. Você não vê, você vai falar numa roda de conversa sobre desconstrução de qualquer coisa que seja de racismo, homofobia, etc. As pessoas que estão ali, normalmente, em sua maioria, são pessoas que são afetadas por aquilo, não pessoas que exercem poder estrutural. Então, assim, não adianta. O que vai dar é um embate. Embate, às vezes, é bom, sabe? Para que uma mudança real aconteça e que a gente chegue nesse futuro que a gente está projetando. É só isso que a Gabi estava falando, e eu estava pensando isso, achei isso muito louco. Porque o afrofuturismo depende dos brancos, sabe? Os negros terem futuro depende dos brancos. E eu acho que cabe a cada pessoa, porque muitas vezes é a gente pela gente, é preto por preto, assim, você sai puxando a galera preta e vai e chama quem você consegue, mas nem sempre você consegue fazer isso, sabe? Então, a gente precisa que as pessoas brancas enxerguem que o nosso futuro depende das pessoas brancas, porque a gente não tem poder estrutural, muitas vezes. Ainda. Cuidado. Hide your kids, hide your wife. Eu discordo um pouco, mas aí, enfim, a gente não vai entrar nessa, porque eu não acredito no black money, mas é outro papo. Gente, aí é outro papo. Vamos voltar para a futurismo. Então, assim, é fundamental que as pessoas brancas comecem a se enxergar como racistas. É fundamental. Não adianta essa de falar, eu não sou racista. Todo branco é racista. Não adianta. Então, assim, começar a se educar para ser antirracista. Começar a se educar para educar seus filhos, estar nas rodas de conversa quando se discute racismo, quando se discute religiões de matriz africana, porque vocês que conseguem, de alguma maneira, mexer nessa estrutura. A gente está aqui, a gente está fazendo o nosso, a gente trabalha para caralho para morar numa sociedade cada vez menos racista, mas tem lugares que a gente não alcança. Eu não consigo falar com a tia branca de ninguém aqui, no grupo de WhatsApp, sabe? Não consigo falar com o brother racista, não consigo. Quem tem que fazer isso são vocês, brancos. Esse papel é de vocês. Então, o nosso futuro também depende de vocês. Então, acho que cabe a cada um colocar a mão na cabecinha, comprar livrinho da Angela Davis, colocar a mão na consciência e aprender a ser cada vez menos racista e começar a ser antirracista. Sim, uma coisa que eu conversei... Palmas! Eu nunca ganhei tantas palmas na minha vida. Uma coisa que eu comecei a conversar muito com os meus amigos recentemente, até fiz um texto no Facebook, que passa por isso que a gente está discutindo aqui, que a informação, que para mim, hoje, a pessoa me dizer, uma pessoa branca me dizer que ela sabe que o racismo existe, ela tem essa informação, para mim não é mais o suficiente. Eu quero saber o que tu vai fazer com essa informação. É isso que eu preciso saber.
E partindo desse pressuposto que muitas vezes nós, enquanto população negra, dentro dessa estrutura, a gente não consegue ter esses mecanismos para conseguir mudar a estrutura de verdade, a gente está em passo de formiguinha e todo mundo se juntando e tentando derrubar paredes em conjunto, e que a gente depende, muitas vezes, dessa consciência branca de acordar e falar somos racistas e o que a gente vai fazer com essa informação. Uma última dica para dizer que a gente não ajudou. O que vocês acham que essas pessoas, que principalmente as pessoas que estão vendo a gente em casa e que em casa, ó, estou muito apresentadora, cara. E para a gente Oprah me convida. Compartilha até chegar na Oprah. O que você acha que, pensando nessa questão de afrofuturismo, de um futuro onde pessoas negras estejam vivas, e de um futuro que pode ser o amanhã, quando alguém aqui estiver procurando um CV e escolher um CV de uma pessoa negra, por exemplo, quais outras possibilidades que as pessoas brancas têm de contribuir para esse cenário afrofuturista? Lancei uma pergunta. Nem pensei, hein, gente? Nem estava escrita essa. Olha, já dei o I volunteer, eu acho que, primeiro de tudo, é sair desse lugar de conforto que ser branco traz, né? Ser branco é muito confortável, né? É muito fácil ser branco, você é a norma, você vai andando a sua vida aí, está tudo certo. Então, sentir um desconforto. Temos aqui, minha namorada é branca, e aí um dia ela me ensina. Eu, querida. Pega ali, ó, google.com, e você vai aprender tudo que eu aprendi. Porque a gente também não... Eu também não nasci sabendo de coisas do... Não, eu fui lá e procurei, sabe? Porque a gente não é ensinado em nenhum lugar. A gente nasceu nessa sociedade branca, que a gente aprende é branco. Então assim, acho que cabe a cada pessoa branca sair do seu papel de inércia, porque é uma inércia. Assim. As coisas que estão acontecendo nessa sociedade é responsabilidade das pessoas brancas que estão nessa sociedade, sabe? Não é responsabilidade das pessoas pretas. Então, é sair desse papel de inércia, é sair dessa preguiça que ser branco dá para você. Desculpa, gente. Mas sabe, não lê, não se educa, não sabe, não vai. Ai, não vou na Aparelho Luzia porque eu vou ser expulsa. Ai, Aparelho Luzia é um lugar. Ai, não vou numa roda de feminismo negro que eu nunca vi uma pessoa ser expulsa de uma roda de feminismo. Nunca vi, nunca aconteceu. Assim. É tipo, você vai ser inédito. Vai ser inédito. Assim. Me chama, a gente vai lá filmar, porque você vai ser a primeira pessoa que foi expulsa de uma roda de feminismo negro. O que acontece, o que acontece muitas vezes é que a pessoa branca fala assim: ah, mas então, quando? Aí você fica, ai, meu Deus. E aí leva umas perguntas meio atravessadas, porque a pessoa não estuda. Ela chega e começa a falar: ai, porque eu não posso entrar na Aparelho Luzia, né? Então, e agora? O que vai acontecer da minha vida? A Aparelho Luzia, para quem não sabe, é um lugar que é considerado um quilombo urbano, que as pessoas negras vão lá, é um lugar... Mas, assim... Então, assim, deixa de preguiça. Começa a fazer, a trabalhar, quando a gente fala... Hoje eu tive uma mini treta num grupo de mulheres brancas que eu faço parte, porque feminista branca traz umas pautas que você fica assim, sério que você está falando isso para mim? Traz umas pautas do tipo, e agora? Eu não posso colocar cidadania europeia. E aí eu falo assim, eu não sei nem qual que é o sobrenome do meu avô, que teve uma diáspora forçada, que foi sequestrado, tinha uma árvore do esquecimento que rodava. Não sei se era muçulmano, não sei se seguia alguma religião de matriz. Eu não sei nada. E você me falar de sobrenome europeu, sabe? Me respeita, se respeita. E, então, assim, sabe? Vamos ler Angela Davis, aí é uma dica, leiam Angela Davis. Vamos começar a ler. Muitas coisas estão na internet. Começa a questionar, mas talvez para as pessoas brancas, porque muitas vezes a gente está cansada de responder perguntas, e às vezes as perguntas são tão sem noção que trazem um trauma de volta, sabe, que você tem.
Então, te retraumatizam, assim. Então, vai procurar, vai ler. A internet é gigante. Vocês conseguem... Todo dia a gente vê um vídeo novo do Taste, sabendo receitas. Vamos saber sobre... Vamos pegar um tempo para saber sobre feminismo negro, sobre ser negro, o que é ser negro no Brasil, as estatísticas, como as pessoas negras são assassinadas, as mulheres negras são estupradas, assassinadas e violadas e violentadas de uma maneira absurda. Os meninos negros, quando conseguem chegar à vida adulta, é uma bênção, sabe? Se conseguem, é incrível. A solidão da mulher negra. Vamos ler, sabe? Vamos se educar e sair dessa bunda molismo que existe. Enfim, desculpa, falei demais. Vou falar duas coisas. A primeira é que muito me incomoda a gente ter enveredado para esse lado. Porque Sim. quem tem que discutir branquitude são vocês, assim, sabe? Vocês têm que discutir as posturas de vocês e tal. Então, me incomoda um pouco, por exemplo, sei lá, o vídeo mais visto do canal do Murilo, do Muro Pequeno, é respondendo ao Luba. Aí você parte pro branco de novo, sabe? Ele produziu um conteúdo incrível na vida dele, que falando sobre diversas questões. E aí o que mais bomba é quando você traz e começa a falar da branquitude, que é uma questão do outro, assim, que vocês precisam discutir. Agora, segundo, já que é para dar dica, eu ainda acredito na questão da infância, sabe? Outro dia eu fui falar numa escola e foi para discutir a representação do negro e a questão racial e tal. E aí era uma escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, onde, sei lá, tinham 2 crianças negras só e o resto eram todas brancas. E foi uma reunião de pais. E aí, uma das coisas que eu falei com eles é essa questão da afetividade pela pessoa negra, né, pelo corpo negro. Porque a gente já está numa discussão e numa caminhada de, por exemplo, dar bonecas negras para as nossas crianças. Só que os pais brancos, eles não fazem isso. E aí, o único contato que aquelas crianças tinham com o corpo negro era a babá, o motorista, a pessoa que limpava a escola. Então, não adianta acreditar que, no futuro, ela não vai ser racista, ela não vai entender que ela é superior a uma pessoa negra. A única coisa que ela sabe, o único diálogo que ela mantém com uma pessoa negra é o diálogo do eu estou pedindo para você fazer isso e você tem que fazer. Não adianta não tocar. Tem um TED muito bom, que eu acho que o título Não Sejamos Cegos à Cor. A gente precisa parar de ser cego à cor. A gente precisa ver se a gente é diferente. Eu tenho muito problema com essa coisa de somos todos iguais. Não somos. A gente não precisa ser. A gente não precisa ser. Que bom que a gente não é, né? E quando a gente entra nesse discurso, a gente para de discutir coisas, por exemplo, como as doenças que mais afetam as mulheres negras no Brasil. As mulheres negras são as pessoas que mais morrem de hipertensão no Brasil. E a gente não está pautando isso porque a gente prefere falar que somos todos iguais, não temos diferenças. Não, a gente tem diferenças. As diferenças, elas não podem fazer com que a gente trate um diferente do outro. Você não pode receber um tratamento diferente por causa da sua cor. Mas isso existe. É biológico também. Biologicamente, a gente tem diferenças. Então, a minha sugestão é se preocupem com essa infância, sabe? De apresentar para essas crianças figuras positivas. Porque quando eu vou muito nesse ambiente de escola, às vezes, e aí o que eu percebo é que os pais estão sempre angustiados, falando: meu filho falou que o cabelo de fulano de tal é ruim, mas eu nunca ensinei isso para ele em casa. Você não ensinou isso para ele em casa. Você não ensinou que cabelo ruim em casa, que o cabelo do outro é ruim em casa. Mas você também não ensinou que aquele cabelo não é ruim. Você precisa falar: aquele cabelo não é ruim. Não adianta você ficar só quieto, porque as crianças absorvem. Elas têm outros lugares para absorver a informação. Então, quem cala consente, exatamente. Vou terminar assim.
Bom, acho que elas já abordaram grande parte, né? O que eu posso agregar de informação. Eu estou muito dentro da fala da Gabi mesmo. Acredito que a maior parte da construção e desconstrução, né, dessas informações partem da infância. Eu tenho uma sobrinha negra de quase 3 anos e eu consegui, né, absorver e entender muito mais sobre esse processo dentro da vivência dela. Né? E eu venho de uma família que, por parte de pai, é italiana, por parte de mãe, é negra. E dentro da minha família, por parte de pai, o meu lado da família é o único lado negro. E das crianças que existem hoje na minha família, a minha sobrinha é a única negra. E existe um belo convívio entre elas, né? Mas a minha família, graças a Deus, conseguiu entender esse papel, né? E as minhas priminhas loirinhas dos olhos azuis têm bonecas negras, né? E elas conseguem entender, e existe um relacionamento aberto e muito bonito entre elas. Então, é realmente sobre esse papel de reeducar, né? E educar também aquilo que a criança recebeu e você percebeu que é errado, não veio de você e precisa ser consertado, né? Essa análise crítica, né? Todo mundo precisa ter essa sensibilidade. E sim, vem muito de uma perspectiva branca, infelizmente, mas como a Gabi falou, a gente não é obrigado a ser professor de ninguém, né? Mas, dentro do que a gente pode oferecer de informação e trocar, nós podemos também, né, não é só cruzar os braços e achar que a responsabilidade é sempre de vocês, porque, se a gente for olhar por esse âmbito, a responsabilidade sempre foi. E, até hoje, não fizeram nada. Né? Então, é sobre exercitar os dois lados, né? E realmente procurarem pensar em mudanças para o futuro agindo no presente. Claro. Em toda discussão de internet, assim, eu gosto sempre de pensar quem seria quem na época da escravidão. Comecem a pensar assim, porque tem sempre os isentões, né, para falar que é mimimi e tal. E aí eu fico pensando, essas pessoas, elas não estariam incomodadas de forma alguma em mudar a estrutura, porque a gente sabe que teve gente branca também que era aliada e que lutou para o fim da escravidão, mas tinha outros trocentos que preferiam falar a mesma coisa que continuam falando hoje. Ah, gente, não precisa disso tudo. O que tem? Essas pessoas, elas manteriam o mesmo regime até hoje. Então, comece a pensar em qual posição você está. Boa. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Senão, vou ficar aqui até amanhã, pessoal. O microfone. Oi. Oi. Boa noite, meu nome é Michele. Eu trabalho com marketing de influenciadores. Mas, antes de tudo, eu sou formada em publicidade. E o mercado de publicidade, a gente sabe que é bem difícil ter pessoas negras. E eu fui galgando até chegar onde eu estou hoje. E é muito difícil quando você está dentro do ambiente que você é a única negra e você tem que provar 500 vezes que você sabe o que você está fazendo, que você é formado naquilo e que você é capaz. Hoje, dentro do nosso trabalho, quando a gente vai procurar um influenciador, geralmente a maioria é branca, e quando a gente tenta inserir alguém negro, é bem difícil, porque a gente não quer só encontrar um influenciador que fale só de racismo. A gente quer que ele fale de outras coisas, porque é o que vocês falaram. Ele não está aí só para falar de racismo, porque ele vive isso todo dia, né? E dentro do meu trabalho e de outros ambientes eu já ouvi. Você enxerga racismo em tudo. Eu enxergo racismo em tudo porque eu sou negra. E eu vejo racismo em tudo. Então, a pessoa branca ela vai virar para mim e falar: você vê racismo em tudo. Eu tenho que ver. Eu tenho que me reconhecer nas pessoas de dentro do meu trabalho. Eles têm que entender que eu estou ali para ganhar o meu dinheiro e que eu sou competente para isso. Uma fala bem rápida. Essa questão do afrofuturismo, para mim, é muito difícil, porque dentro da minha casa, não vou chorar. A minha família inteira... Isso aqui é muito legal. A minha família inteira, são serventes. Minha avó, empregada doméstica,
minha mãe dona de casa. Minha família veio de uma base muito precária, onde as pessoas elas não se enxergam bonitas, elas não se enxergam uma potência para que elas possam crescer. E hoje eu sou uma representatividade dentro da minha família. E outra vez eu estava fazendo uma apresentação dentro de um evento que a gente fez o estudo, não posso falar o nome, mas um evento muito grande. E eu fui apresentar os dados em 2 empresas grandes. E a primeira coisa, em vários ambientes que eu entro, é quantas pessoas negras tem dentro deste ambiente. E quantas pessoas estão na mesma posição que eu. E eu lembro que eu entrei dentro de uma empresa e eu vi todo mundo branco, e eu era a única negra, e não tinha ninguém negro lá dentro também trabalhando. E eu falei, nossa, que foda. Eu sou a única negra que eu vou apresentar dados, coisas que eles precisam para mostrar os resultados deles. E aí, é aquela síndrome do impostor. Aí eu estava muito feliz, aí, de repente, a única pessoa negra que entra no ambiente era a moça do café. E, tipo, meu mundo caiu. Eu queria saber se vocês sofrem esse auto-boicote durante as coisas que vocês fazem. Tipo, eu estou no ambiente, será que eu tenho que estar aqui mesmo? E isso a gente tem que trabalhar todo dia. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bom, eu venho de um grupo que trabalha com publicidade, né? Somos 8 pessoas dentro de uma produtora onde somos os únicos também, né? Não, existem alguns mais agora, né? Que a gente foi meio que o ponta-partida, mas de começo éramos os únicos e o diretor da parte de pós-edição. E o nosso trabalho é justamente esse, né? Falar sobre negros em diversas vertentes, né, e ressignificar essa perspectiva sobre o jovem brasileiro através da arte, né, porque seja música, seja moda, tudo envolve arte, tudo é arte. E a gente fala, né, a gente discursa muito em palestras sobre dados, né, demográficos e sociais em relação ao negro dentro do mercado de trabalho, e a maioria das vezes nós somos os únicos. E as pessoas se espantam, né, em tudo aquilo que a gente apresenta. Geralmente, 1 ou 2 pingados vêm falar no final e quer dialogar ou saber sobre mais alguma coisa, né? E é realmente muito difícil. É muito difícil. Além disso, né, dessa parte de palestrar, nós somos fechados assim como um grupo de produção. Então, em todos os trabalhos, né, de audiovisual e editorial de moda e coisas assim, é meio como se a gente não precisasse agregar a pessoas dentro dos cargos de poder da produção, porque todo mundo ali se completa. Eu sou a maquiadora, a Suiane é a stylist, o Vini, o diretor de arte, né? E a gente gosta também de manter esse formato, porque assim a gente consegue mostrar para eles que assim dá para ter um trabalho com pessoas negras em cargos de poder e esse trabalho ser efetivo, sabe? A gente não precisa sempre ser a cota, né? E quando a gente vai apresentar essa filosofia, realmente às vezes é meio chocante, e a nossa sorte é poder olhar para o lado e ver que você não está sozinho. Então, se você tem a oportunidade, mesmo que seja fora da sua empresa, de se conectar a pessoas que professam a mesma fé que você, né, a mesma identidade que você, absorva isso como a sua força. Eu sou redatora publicitária, né? Aí é foda, porque diversas vezes eu sou a única também nos lugares. Minha avó também era empregada doméstica. E criou uma filha que conseguiu fazer doutorado, sei lá como. A minha mãe vive falando que achava que ia ficar doida de tanto que ela estudava. Minha mãe é do subúrbio do Rio. E minha avó, nordestina, enfim, empregada doméstica. Agora eu também, vou chorar. E uma coisa, eu não sei se essa coisa do síndrome do impostor é uma coisa que eu acho que acabam colocando na gente. Eu acredito, sim, que é importante ter cota, acima de tudo. Nos lugares é importante ter pessoas negras que estão ali
para a gente enxergar além da gente poder mostrar, narrar outras histórias. Então, acho que as empresas precisam se conscientizar e a sociedade que cota é sim importante e que nem sempre quem tem essa história de que a pessoa veio de cota ela é inferior de alguma maneira. Não, a gente só está ocupando um espaço que foi tirado. E aí, e muitas vezes nas agências, porque quando você está dentro da militância e do feminismo negro, você começa a problematizar muitas coisas, né? Você começa a falar, puta merda, caralho, de novo. Desculpa, a gente está falando muito palavrão. Mas, de novo, estou vendo isso é racista e eu não aguento mais. E eu acho que eu desenvolvi um mecanismo do tipo, eles não são bons o suficiente para mim. É isso que eu faço, assim. Quando eu chego num lugar e eu falo assim, isso aqui não, é isso, e a pessoa fala... A última agência que eu tive, um cara chegou a fechar a roda, me fechar fisicamente, assim. Tinha uma roda, ele foi para frente, me fechou, e eu fiquei assim... E aí eu comecei a pensar, eu não posso trabalhar nesse lugar, sabe? Eu vou... Tudo bem, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, sim, mas eu acho que tem lugares que, para a nossa sanidade, eu não quero estar. Eu não quero estar nesse lugar em que um homem branco me fecha fisicamente. Não quero. E, como eu faço muito frio, eu falo, então acabou, graças a Deus acabou. E tem lugares que eu consigo dar uns feedbacks e falar, olha, eu tive um diretor de criação branco, ele fez isso, aquilo. Fala, beleza, vamos considerar, não vamos, enfim. Então, assim, eu acho que... Eu tenho certeza que impostora você não é, sabe? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas negras que estão aqui são extremamente qualificadas. O que não é qualificado é o lugar que a gente está indo, muitas vezes. Que não chega na gente, sabe? Não aguenta a gente, não aguenta a nossa potência. Então, assim, é que nem quando você está saindo com alguém, a pessoa parte para outra, vai... vai porque tem... Acho que pode ser utópico, pode ser idiota, pode ser o que eu vou falar, mas eu acredito que vai ter alguém que vai falar, puta, essa mina é foda, sabe? Ela é uma profissional foda e que bom que ela está aqui. A gente precisa acreditar nessa diversidade, né? E até porque também, se a gente for olhar ao pé da letra, a gente já teve trabalho braçal demais, sabe? Para sempre falar, sempre modificar, sempre expor e, enfim, é isso. Ouvindo a história das três e, obviamente, acrescentando a minha também, né? Porque minha avó também foi empregada doméstica, a minha mãe também. E a única coisa que veio na minha cabeça é que a gente é o futuro. Eu pensei na mesma coisa, que a gente é o afrofuturismo, a gente cara. É o futuro. Sério, eu fiquei emocionada porque elas projetaram e a gente está aqui. Então, assim, não... Ai, desculpa. Elas projetaram e a gente está aqui. Eu sei que a pressão é grande, mas a gente está projetando um futuro melhor também para as que vão vir depois da gente e que não vão estar sozinhas. Então, eu acho que isso aquieta um pouco o meu coração, sabe? E me traz um pouco de paz, porque eu entendo, alguém sonhou com isso e eu estou aqui. Tem ali também. Gente, só desculpa, tá? Só para a gente não ficar aqui muito tempo, a noite inteira. Vamos tentar ser objetivo, porque a gente consegue responder todo mundo. Pode ser? Boa. Ou então direcionar. Fala você. Quero fazer pergunta para fulana. Tem essa pergunta. Fiquei meio impactada, porque o que eu tenho para falar bate um pouco de tudo que a gente falou. Eu trabalho como faxineira. Logo, eu produzo conteúdo sobre o meu trabalho nas redes sociais. Esse conteúdo...
Porém, eu estou aqui, porém, é aquilo que ela falou. Por causa do meu conteúdo nas redes sociais, eu ganhei uma bolsa numa faculdade. Agora que eu estou beirando os 40 anos de idade, eu estou estudando. Porém, quando chega uma marca e vê que eu tenho relevância na internet, ou uma marca, ou um programa de TV, eles me vetam porque eu sou negra. Então, uma marca grande não quer fazer conteúdo junto comigo. Uma marca que às vezes eu acho que é uma marca interessante, não vem até mim. Quando vem, eu fiz uma reunião para um programa de TV por assinatura, com várias meninas super bacanas, a gente fechou tudo, gravou vários dias. De repente, aquele conteúdo foi para uma reunião com homens brancos e aí os caras falaram, não é legal mostrar uma menina negra que trabalha como faxineira. E a gente já tinha gravado, sabe? Eu já estava na expectativa, mãe, estou na TV. E cortaram o que o cara falou, as pessoas não querem ver isso, porque um homem branco claramente sabe o que as pessoas querem ver. Ele sabe o que as mulheres querem ver na TV. E para mim é muito difícil isso. Quando a gente fala de afrofuturismo, primeiro, a minha mãe é branca. Eu não conheço meu pai. Eu estudei num colégio de classe média. Eu não tinha contato com outras pessoas negras. Agora que eu estou na faculdade, eu não tenho nenhum professor negro. Tem 2 alunos negros na minha sala. Então, a gente não se vê. Quando fala de afrofuturismo e fala de Kanye West, de Virgil, de pessoas... É um pouco cansativo, porque quando eu vou em algum evento, e eu sou a única negra, eles perguntam ou se eu trabalho no lugar, ou se eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar uma palestra, as pessoas acham que eu estou lá ou para limpar, ou para alguma coisa assim, ou as pessoas acham que aquele não é o seu lugar. Você foi convidada mesmo? Então, é uma coisa muito difícil. Então, o que eu entendo do afrofuturismo, eu quero ser atendida por um gerente negro. Eu quero que tenha um cara... Eu quero chegar numa agência, porque eu fui conhecer uma agência, e aí é que eu entendo por que os caras metem um Black is Beautiful num bagulho de papel higiênico preto, porque quando ele passa por 15, 20 pessoas dentro da agência, são 15, 20 pessoas brancas iguaizinhas, eles são todas a mesma pessoa. Então, vai ter uma coisa nada a ver, e eu fico muito chateada que eu falo mal de publicitário e eu estou entrando na área. A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso e a gente tem que colocar... Eu tenho 2 filhos, os meus filhos são brancos, eles não conseguem entender quando eu falo que alguma coisa não está rolando porque eu sou negra. Então, eles falam, mas eu não entendo. E é isso, eu queria que o afrofuturismo se tratasse de todos nós vendo pessoas negras em todos os lugares, e não só como a faxineira, como a pessoa que está servindo, ou o cara que é o segurança. É isso. Eu gostaria só de complementar esse questionamento dela, porque, assim, olhando para a nossa história... Né, de já nascermos num lugar deslocado e sempre precisarmos beber informações de fora para entender o que somos por dentro. Sempre foi assim. Né? Eu tenho certeza que a maioria dos negros aqui, jovens como eu, ficou durante muitos anos assistindo vídeos do hip-hop dos anos 90, dos anos 2000, e tentando enxergar todas essas realidades antes disso ser tomado pela internet e isso se tornar um fácil acesso. Era DVDzinhos piratas de Black Hits 2000 e coisas do tipo, onde a gente lutava para conseguir ter algumas referências e peças de roupa do tipo que hoje a gente consegue encontrar num brechó. Né? Então, sempre foi uma realidade utópica. E, justamente por isso ter sido ensinado, eu realmente quis trazer referências de fora e fiz questão de pegar pelo menos uma brasileira para com que a gente consiga entender o quanto realmente todo esse conceito sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade, sempre foi formado como uma coisa utópica. E o meu desejo é o mesmo que o seu. Por isso que eu me juntei a 7 pessoas iguais a mim e a gente tem lutado através da arte para conseguir abrir esses espaços. E eu acho que... eu vou tentar não chorar. É sobre viver esses processos, sabe?
se reconhecer dentro desses processos, não deixar a utopia de lado, porque a gente também tem o direito de ser, de pensar em campos diferentes do que a nossa realidade mostra, do que a nossa realidade machuca, e disso criar novas perspectivas, novos olhares, né? E, enfim, dentro de todo esse combo, de toda essa bagunça, ir construindo coisas, né? E nós estamos construindo coisas. Não é à toa que você está aqui, que eu estou aqui, que está todo mundo aqui falando sobre isso. E tenho certeza que daqui para frente, né? Só vitória. Tem essa menina aqui de amarelo querendo fazer uma pergunta, e a Ignalda também quer fazer uma pergunta, e tem outra menina aqui atrás fazer pergunta, e o Charles ali. Oi, eu sou a Olá. Priscila, sou produtora. E eu queria pensar por um outro lado também. Eu trabalhei na GR6, funk total. E eu queria saber, eu vou falar, porque lá eu vivia contextos bem complicados por ser mulher, já começa, por ser negra, da pele um pouco mais clara e não ser reconhecida por isso. Mas eu sofria também muito pelos negros de lá, que não reconheciam a luta da própria raça. E que eu não conseguia convencê-los, porque, infelizmente, somos negros que estamos lutando, mas temos que ter a consciência de que tem negros que não lutam, enfim, que não reconhecem essa luta. E existe. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam o afrofuturismo para as pessoas que não têm acessibilidade à internet, por exemplo. O negro que não tem um computador, ou o negro que não tem uma TV, entendeu? O negro que não pode comprar um livro. Então, como que é isso? E se a gente tem que preparar as pessoas para o afrofuturismo? Eu queria saber se a gente tem que preparar, como e como levar essa acessibilidade para quem não tem acessibilidade e para negros que não reconhecem a luta, entendeu? E que não estão nela todos os dias, que tudo é blá, 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 entendeu? Que colocar uma trança no cabelo é motivo de ser demitida por um negro. Como é isso? Olha, é delicado. E eu acho que a gente precisa respeitar também o espaço das pessoas que não estão. Tem gente que... O racismo, de novo, ele faz com que, muitas vezes, a gente naturalize muita coisa. Então, uma pessoa que não... Vamos dar um exemplo, desculpa, o Fernando Holliday, por exemplo. Perdão. Mas essa pessoa talvez nunca chegue. Ele nunca vai, sabe? Ele naturaliza o racismo, ele acredita que cota não é para ele, ele acredita que é vitimismo, que é mimimi, mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa que a gente já ouviu tanto que você acaba comprando essa narrativa. Essa narrativa passa a ser sua também. Até porque é muito difícil você ir contra a norma, né? É muito difícil você ir contra aquilo que todo mundo fala para você que é uma verdade. Então, eu fico imaginando o quanto é difícil para essas pessoas. E eu enxergo, né? Eu acho que, assim, quando eu falo do feminismo negro, eu não falo só para mim, para as minhas amigas, sabe? Eu falo para minha mãe, que cada vez que eu falo uma coisa nova para ela, ela fica: meu Deus, eu sofri racismo. Esses dias ela falou: meu Deus, seu pai era muito racista comigo. Tipo, cada vez ela vai percebendo uma coisa nova porque ela naturalizou o racismo. Muitas vezes tem gente que não vai ter esse acesso. Mas, assim, eu acredito que um afrofuturismo é um futuro para todo mundo. É um futuro para todas as pessoas pretas, para que vivam uma vida melhor, para que sejam consideradas como pessoas. É uma realidade que deve ser acessada por todo mundo. E se essa pessoa não está no nosso rolê, beleza, sabe? Talvez ela nunca venha, talvez. E eu acho que também tem uma coisa que, se não vem, deixa. Talvez queira vir uma hora,
talvez não queira. Mas não pega isso como uma coisa sua, sabe? Um problema seu, assim, porque você vai bater cabeça, a pessoa vai falar que é mimimi, porque não é seu, você vai ficar puta. Então, deixa estar, deixa pra lá e foca no seu. Não, eu queria complementar, porque ela falou muito sobre a perspectiva do negro que não reconhece o seu contexto e do negro que não tem acessibilidade. A questão da acessibilidade realmente é um outro campo muito delicado, triste e difícil, mas eu acredito que nós fomos ensinados, de uma certa forma, a se comportar e aceitar protocolos sociais, que tudo é muito comodismo, tudo é muito imediato, e quando você tenta falar sobre diferenças, ela ainda é uma diferença muito recortada. E até quando você vai buscar falar sobre representatividade, buscar casting de pessoas que imagetizem essa representatividade, ainda é um recorte muito pequeno. Então, é sobre você realmente se questionar sobre essas coisas e procurar fazer a sua parte, né? Através da vivência que você aplica cada dia na sua mãe, na sua tia, nas reuniões de Natal, no amigo da escola, que passa para o tio, que passa para outra pessoa. É no boca a boca, sempre foi. A gente descobriu sobre as nossas histórias através disso. Eu sei de partes da minha história por conta de histórias que a minha mãe ouviu da avó dela, da mãe dela, que ouviu da mãe dela. E é isso, sabe? É sobre aproximar esses espaços e diminuir esses vazios, né, na verdade, através da informação que você tem para compartilhar. Nós não somos super-heróis. Nós não podemos fazer tudo por todo mundo. Mas, dentro da nossa possibilidade, a gente espalha o que tem. Sim. E um outro ponto que eu queria trazer é que esse lugar da alienação é muito bom, às vezes, sabe? Outro dia eu conversei com um amigo sobre isso. Eu falei, caraca, eu queria tanto voltar na época que eu não pensava nessas Se eu pudesse coisas. dizer. Ai, só, tipo, não quero saber, era só viver. E eu acho que muitas pessoas negras, elas vão para esse lugar para fugir também, sabe? Porque já é uma vivência dura. E aí, quando você está nesse lugar de não existe racismo, eu nunca fui atingido, você cria uma barreira e você finge que está tudo bem. E é um conforto. É uma escolha de utopia também, exato. Só para eu saber quanto tempo a gente tem de tempo, mais uma pergunta? Mais 20 minutos. Desculpa, gente. Então, eu vou passar aqui para a Ignalda. Só vou pedir para a gente... Oi, Ignalda. Muito prazer, o meu nome é Ignalda Cortes. Sou da Cortes Assessoria, agência de influenciadores digitais negros. Enfim, pensando em futuro e capital, porque eu não posso deixar de marcar este espaço de uma mulher de negócios que sou. Ponto. Investidores orientais buscam empresas criadas, fundadas e gerenciadas por negros aqui no Brasil, porque existe um estudo lá no Japão que diz que até 2051 a economia gerada por pessoas da diáspora africana, pessoas negras, tomará 51% da economia global. 51% da economia global. Estou falando de futuro. Estou falando de daqui a 30 anos. Marcas que não estiverem de olho nisso perderão para marcas que estarão de olho nisso. Existem estatísticas que empresas gerenciadas por pessoas negras têm 35% a mais de lucro. Estou falando de capital. Empresas que não estiverem de olho nisso estarão perdendo. Então, pensar no futuro, existe a perspectiva negativa, porque a gente precisa estar vivo para fazer tudo isso acontecer, mas existe uma outra perspectiva de que marcas que não têm propósito, marcas que não têm impacto social, não sobreviverão, porque essa galera que já é o futuro produzirão ou espero que vocês reproduzam, por favor. Se não reproduzirem, que criem, que busquem,
que adotem, porque assim mais pessoas que vão buscar esse futuro ainda melhor. Não vou ser utópica de achar que não estaremos todos vivos. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. Mas quem ficar vivo fará acontecer. E é nisso que eu acredito. A minha pergunta, e aí é uma provocação para este grupo seleto. Obrigada, Pix, por esta mesa fantástica. Devo elogiar as mulheres brancas que estão à frente dessa organização. Não vou falar do homem, porque ele já tem o espaço dele, eu não sou obrigada, tá? Então, eu vou falar o quê? Da Bia, da Thaís e da Dani, que estão fazendo dentro do que elas podem. A gente tem que falar, porque quem está nessa luta se aliando, também a gente tem que falar dessas pessoas. E hoje, nós contamos muito com as mulheres brancas nessa luta. E espero que elas estejam cada vez mais decidindo e puxando a gente, porque aí estaremos cada vez mais decidindo também. A pergunta para vocês é, dentro dessa perspectiva futura, e aí é uma pergunta individual para os negócios que cada uma tem, porque aqui não tem nenhuma bobinha. Tudo aqui ganha dinheiro. Estudou e está trampando e fazendo a coisa acontecer. Porque capital também... É com capital que a gente também faz a transformação. Não adianta fazer luta só com grito. Precisa de dinheiro. Então, dentro do que vocês têm empresas individuais, ok? Aqui é um coletivo, mas quantas pessoas hoje vocês impactam com o trabalho de vocês, direta e indiretamente, e como que vocês projetam isso? Ou seja, hoje vocês atingem, existe um impacto no trabalho de vocês. E como que isso está projetado? Como que vocês imaginam isso? Porque a gente tem que pensar nessa projeção. Eu não consigo ver 4 potências e não imaginar na produção que isso pode gerar futuramente. Obrigada. Quem quer começar, pessoal? Eu vou lá. Vou começar mais uma vez. Estamos aí. Bom, eu sou redatora publicitária, mas eu também tenho uma consultoria com o Gabriel Suquita, a Gabriela Moura e a Elaine Martins. A gente tem uma consultoria que chama Idânimo e vou usar uma terminologia bem branca agora, que a gente quer hackear o sistema por dentro. Mas o nosso papel anda sendo de dentro para fora mesmo. A gente agora, até sábado, quem quiser se inscrever, aproveitando, fazendo jabá aqui, a gente vai estar na Ação Educativa falando sobre empoderamento na comunicação. E o que ele representa. E tá baratinho, tá R$50 só, 4 horas. Então, o nosso objetivo é falar com as pessoas que mandam. E também, assim, a gente busca falar com todo mundo e ser acessível e tudo mais. Mas eu vejo que essa transformação ela tem que vir do branco ali que está mandando, que está assinando o cheque. E a gente traz esses números. Assim, olha só, uma empresa que é diversa, tem um estudo da Harvard que fala que ela aumenta o lucro líquido em 17%. 17% é dinheiro para caralho. Então, assim, o que você está fazendo que você não está lucrando? Por que você não está empregando? E quando a gente fala de diversidade, eu não falo somente de mulher negra. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher negra cis, mas e uma mulher negra trans? E uma mulher negra com alguma deficiência? E pessoas com alguma deficiência, pessoas de outros lugares, onde é que elas estão? Por que elas não estão trabalhando aqui? Porque a diversidade de corpos traz diversidade de ideias também. Porque é isso, né? Você chega lá, os caras brancos falando que... Eu não sei de onde que as pessoas tiram essas pesquisas, sabe? Assim, a gente fez uma pesquisa... Eu lembro que uma vez quando eu morei no Rio, os caras falaram assim, a mulher de classe C, ela não tem celular, smartphone. Segurem o tchan. Aí eu morava no Rio, no subúrbio. E aí fui no Beleza Natural fazer uma hidratação, que a hidratação era mara, custava super barato. Falei, vou fazer.
Chegando lá, as minas estavam com Galaxy, uma tablet desse tamanho. Assim. E aí eu tirei foto para eles verem. Falei, olha só, eu estou em Madureira, num salão de beleza de mulheres pretas, no fim de semana. Vocês falam que a mulher negra... Mas isso tem algum tempo, não foi agora. Tem tipo uns 3, 4 anos. Mas, né? Vocês falam que a mulher negra não tem smartphone, tipo, as minas estão aqui com uma tablet TV, que está voando, sabe? E vocês falam essas besteiras, assim. Então, voltando para a pergunta, porque senão eu vou ficar falando muito. No meu trabalho, a gente ainda é pequenininho, uma consultoria muito pequenininha. A gente tenta impactar as pessoas que vão contratar, as pessoas negras. Porque eu acho que a gente, quando a gente já está aqui nesse ambiente, como pessoas negras, a gente já sabe o que é preciso. Eu já sei o que acontece. E não é somente contratar. A gente tem dados e números que falam que as pessoas negras elas chegam ali, elas são trainee, são estagiárias, mas por que não chegam aos cargos de chefia? O que está acontecendo? As empresas não sabem reter. Você está lá dentro dessa empresa, você ouve um monte de racismo, você ouve um monte de... Enfim. E aí você fala, não quero ficar aqui, sabe? Eu não vou ficar nesse lugar que eu estou ouvindo esse monte de groselha de um monte de homem branco, eu vou sair daqui. Então, também a gente fala, beleza, você contratou as pessoas negras, e agora? O que você está fazendo com isso? Porque aí, se você só contrata, você não vai ter esse ganho de 17%. Ou então você contrata e as pessoas estão ali sem fala. Então, o meu trabalho é estar nesse papel de ficar provocando essas pessoas e treinamento de RH, análise sensível, faço leitura sensível de livro escolar. Então, é esse trabalho do tipo, olha, você está sendo racista aqui, por que você está fazendo isso? É um trabalho de dentro, né? É o hackear o sistema por dentro. Bom, eu também venho bem dentro da mesma leitura, né? Pelo MOOC ter um papel muito efetivo de fala dentro das agências, consequentemente, muitas agências vêm dialogar com a gente e querer perguntar sobre como, né, conseguir admitir pessoas negras, às vezes, como proferir isso, como dialogar isso sem soar ofensivo ou recortado. Né? E a gente tem desenvolvido, principalmente o Levi, né, tem cuidado mais disso, dessa parte de conseguir recrutar, dialogar com pessoas negras e inserir ela dentro desses espaços, né, da publicidade e afins. E tem sido um processo muito legal, porque, inclusive, a gente também reforça muito isso dentro das palestras que a gente dá, que não é só sobre, fiz a minha parte, a cota está aqui. Né? Como você vai aprender a lidar com esse negro dentro da sua empresa? E como você, como negro, também vai conseguir se apresentar, se impor dentro de toda essa situação? Porque não é só sobre também aquilo que você recebe, é sobre o que você emana. E, muitas das vezes, dentro de tudo aquilo que a gente recebeu, a gente tem muito aquele espírito de baixa autoestima, de tipo... Poxa, eu já sou minoria e meu trabalho às vezes não é bom o suficiente, e não tem uma pessoa como você ali para você se espelhar e ter aquilo como reforço. Isso acaba te colocando em uma posição realmente rebaixada e dificultando o seu processo ali dentro. Então, é sobre essa injeção de autoestima no negro e é sobre essa questão também de claridade e auxílio, né, ao branco a conseguir conciliar as coisas. E a gente vem muito nessa leitura, né, de human to human, né, de realmente, nesse momento, tentar tratar as coisas com mais naturalidade, para com que o branco consiga entender realmente a importância dessa inclusão étnica, não só negra, e o negro também consiga entender que, assim, reconhecemos a nossa história, sabemos da dureza dela, mas também precisamos olhar para frente, nos curar e aprender a nos relacionar de forma diversa, para com que isso traga a naturalidade que sempre deveria existir e você também conseguir
efetivar a sua luta, efetivar a sua causa, né, o seu propósito. E a gente tem efetivado muito isso dentro do nosso processo de trabalho, para com que a gente também consiga, dentre todo esse caminhar, hackear o sistema e ir nos colocando cada vez mais em posições mais altas e trazer pessoas iguais a nós e diferentes a nós também, né? Porque nem sempre é também só sobre um negro, vou contratar um negro, vou contratar um indígena, vou contratar um ruivo, vou contratar um albino, né? E a gente tem muito essa leitura, não só, graças a Deus, no casting, né? Porque o casting do MOOC a gente sempre declarou como pessoas reais, e realmente são pessoas que a gente encontra no metrô, são pessoas que a gente vê na rede social, pessoas que a galera indica, mas, ao mesmo tempo, também dentro... eu preciso de uma assistente de maquiagem. Eu vou buscar uma menina negra, um menino gay negro, ou alguma outra pessoa de etnia diferente para estar comigo, para fechar comigo e acrescentar e realmente contribuir a esse futuro que a gente tanto acredita. Como eu sonho com um futuro onde pessoas negras não tenham que viver sob a sombra da falsa modéstia, eu vou falar que meu trabalho é foda. É foda pra caralho. Sério. Hoje a gente estava conversando sobre isso. E quando eu olho o impacto desse trabalho nas outras pessoas, a quantidade de gente que eu alcanço hoje, quando eu vejo que um vídeo meu falando sobre estética e questionando padrões racistas do Brasil alcançou mais de 8 milhões de pessoas, é foda. É isso. E quando eu percebo que eu consegui... quando eu pautei que não tinha, por exemplo, base para o meu tom de pele, para meninas de pele escura, eu consegui mudar a indústria, porque hoje eles me chamam para falar, olha aqui, a gente fez. Então, assim, mano... Então, pensar no futuro, sim, é pensar no impacto disso, no impacto de estar na escola, porque às vezes me mandam várias fotos de meu professor passou, a gente está passando o seu vídeo aqui na escola, de estar na universidade. Então, entender que o que a gente está fazendo agora vai trazer uma transformação agora, mas também vai trazer uma transformação para o futuro, é o que nos move, assim. Bom. Tá. Eu vou fazer a última... Infelizmente, pessoal, eu sei que vocês querem muito fazer perguntas, mas a gente está sem tempo. Eu vou fazer uma última pergunta que veio da galera da Interwebs, para a gente não dizer que vocês foram excluídos da nossa conversa. E aí eu acho que a gente vai ficar por aqui, então, quem tiver pergunta que for direcionada para alguma das meninas, eu acho que vocês podem fazer diretamente, a gente continua conversando. É isso. A pergunta do nosso internauta é do Rogério. O Rogério, ele não disse de onde ele fala. Viu, Rogério? Próxima vez, informa. Ele é Rogério Tigerface. E a pergunta dele é a seguinte. Se não houvesse limitações por racismos ou outras formas de limitações ideológicas, aonde cada uma de vocês três imaginaria que estaria hoje? E é isso. Para fechar assim com chave de ouro. Everything is love. Eu só tenho isso para falar. Com certeza. Eu estaria riquíssima, poderosíssima, dona de tudo. É isso. Porque assim, eu sou inteligente pra caralho. Sou bonita pra caralho, toda natural. Toda natural, aqui, ó, tudo porcelana. Não, eu estava lendo, quando a Bia me chamou para vir para cá, eu falei, eu sei muito pouco sobre afrofuturismo, vou ler um pouco sobre um livro, até que eu cito ali no começo. E ela faz essa mesma pergunta, mas ela fala assim, se não fosse o racismo, quais seriam as suas escolhas? Quais seriam os seus desejos? Com quem que você estaria? Com quem que você conviveria? Com quem você beijaria? Com quem que você dormiria? Quem que você contrataria? Então, assim,
né? É uma pergunta também que eu deixo aí para vocês, porque é uma pergunta que eu acho que assim, se a norma não fosse branca, quem que estaria do seu lado? Mas assim, e sobre mim mesma, eu acho que é isso. Eu ia estar assinando muito cheque, porque eu não estou assinando nenhum. Então ia estar assinando muito cheque, ia estar. Eu sou uma redatora muito boa. É verdade. A Gabi acabou de falar da falsa modéstia. Assim, eu sou uma redatora muito boa. Eu fui Young, que é um prêmio da indústria. Fui para a França. Eu falo inglês, espanhol, manjo um pouco de francês, sei fazer um monte de coisa. Sei cantar, eu sou foda, sabe? É sério, eu sou foda. E todo mês me preocupo se eu vou conseguir pagar minhas contas. Todo mês. E eu vejo homem branco que sentava no meu lado na agência, que era estagiária, que está em agência foda. E eu fico, caralho, eu podia ser diretora de criação se não fosse o racismo. E aí eu tenho que olhar homem branco mandando ideia, ganhando prêmio, e eu tenho que me preocupar com os boletos que estão chegando na minha casa, se eu consigo pagar o aluguel esse mês ou não, e dar comida para os gatos, sabe? Assim, eu sei, o gato, mas sabe? Mas, se não fosse racismo, acho que eu estaria numa posição muito melhor do que eu estou hoje em dia. Eu não consigo pensar. A pé no chão voltou. Porque assim, o racismo me afetou de tantas formas na minha criação e tal, que eu não consigo saber onde eu estaria. Com certeza seria grande, né? Com esse carisma. Mas não sei o quão grande. É muito foda, né, fazer essa pergunta de pensar em futuro, que se não fosse racismo, seria o quê? Você fala, puta, e aí? Eu tô numa vibe, assim, ultimamente, conversando com os meus amigos, principalmente falando sobre essa coisa de ter a opção de ser medíocre, que a gente muitas vezes não tem. Hoje, se eu pudesse falar sobre qualquer coisa, eu ia estar falando sobre harmonização de queijos e vinhos. Que é uma coisa que eu não posso me dar o luxo de falar hoje, porque eu tenho outras... Tipo, a gente tem que estar pirando, pensando em, vocês estão fudendo com todo mundo, desculpa. É a real. Mas faz a versão explícita. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas, se não fosse isso, eu queria me dar um tempo sabático para ser medíocre, sabe? Falar sobre amenidades. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Lídia? Não, é que eu brinquei falando do Everything is Love, mas é verdade. Eu acho que é sobre realmente se enxergar de fato dentro dessas possibilidades utópicas que a gente, né, não se reconhecia até então, mas também até sobre cutucar um pouquinho e questionar, porque hoje a gente só está caminhando para onde a gente está porque a gente sabe de onde a gente veio, porque a gente sabe de todo esse lado negativo. Então, tipo, às vezes dentro do lado negativo, né? Às vezes é através do negativo que você reconhece o positivo, sabe? Então, tipo, realmente questionar, será que eu seria? Será que eu seria um nego Calton? Será que eu, sabe? Então, mas, enfim, eu prefiro acreditar no lado positivo, realmente, e também me dar o luxo da mediocridade. Total. Por que não? Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Pessoal aí da internet, foi ótimo. Antes de encerrar, meninas, vocês querem falar alguma coisa, dar algum recado? Tá, um último recadinho, gente. Eu posso fazer xixi enquanto você está falando? Não, na verdade, o único recado que eu ia dar é uma hashtag gratidão por tudo que rolou hoje. Eu acho muito importante vocês estarem aqui hoje. E obrigada por terem aceitado, por terem aberto os corações, como todo mundo aqui fez. E a gente quer mostrar que o WillPix está aqui para a gente discutir todos os tipos de forma de conteúdo, de criação de conteúdo. E sim, queremos todos vocês incluídos nisso. Então, obrigada. É isso, gente. Tchau, internet. Tchau, internet. Tchau, internet. Tchau, internet.